A gente sabe que a maioria dos contratos de prestação de serviços, o próprio contrato entre as empresas, não entre o empregado, já prevê, para fins de fiscalização, a comprovação de depósitos de FGTS, pagamentos de salário, previdência. Então, eu acho que, em relação a esses dados, há o legítimo interesse de Uhum. compartilhar. Agora, em relação a outros dados mais sensíveis, esse sim, só se houvesse necessidade, transparência e consentimento. E aí eu só excluiria, dependendo do caso, a questão da medicina e segurança do trabalho, quando o terceirizado trabalha dentro do estabelecimento do tomador e há uma necessidade de proteção maior daquele trabalhador naquele ambiente de trabalho. Então, Uhum. excepcionalmente, esse dado sensível, o dado sensível não tem o legítimo interesse, por isso precisaria de uma outra base legal, então deveria ter o consentimento dele. Olha, você tem essa deficiência, você vai trabalhar no tomador, por exemplo, que é um porto. O porto é um local insalubre e perigoso, você tem uma deficiência tal, e para você se adaptar a esse tipo de trabalho nesse local, a gente tem que compartilhar esses dados para que o tomador possa tomar as medidas necessárias para te receber. Então, excepcionalmente, eu acho que precisa do consentimento do trabalhador no compartilhamento, pelo menos na terceirização. A regra é o legítimo interesse, porque eu não vejo, diferente do colega Rafael Miziara, que acha que o contrato entre as empresas é uma das bases. Eu acho que quando a lei fala do compartilhamento, seja de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, fala no contrato, eu acho que é o contrato entre o titular e aquele que trata, e não entre as empresas que compartilham. Senão, amanhã ou depois, o meu empregador faz um contrato aí de venda dos meus dados e diz: não, mas eu fiz um contrato, eu tenho base contratual. Então, eu acho que quando a lei fala contrato, é o contrato efetuado entre, no nosso caso, o trabalhador, que é o titular do dado, e o controlador, que é o seu empregador. Então, ele só poderia compartilhar pelo legítimo interesse, já que não há na lei uma clara expressão na 6.019 de que eles vão compartilhar dados, não há, isso é uma prática apenas de fiscalização decorrente de vários entendimentos, né, da responsabilidade subsidiária, e, obviamente, iria pelo legítimo interesse. O problema do legítimo interesse é que ele não afeta os dados sensíveis, então a gente precisa analisar a questão do benefício ou não, aquilo que foi dito há pouco tempo. Pelo menos na minha visão, se eu tivesse que julgar a nulidade ou não de um consentimento ou a aplicação de uma penalidade pela falta do consentimento em um compartilhamento de dados, eu analisaria se a finalidade foi para beneficiar o titular do dado. Então, se a finalidade foi, mesmo que não tenha havido consentimento, mesmo que tenha havido uma infração administrativa, mesmo que ele venha pagar uma multa, seria válido aquele compartilhamento se foi para proteger aquele trabalhador com aquele dado que foi compartilhado. Mas isso é uma regra excepcional, a gente vai ver aí muitas controvérsias, eu acho que o Ministério Público vai ficar sobrecarregado de tantas denúncias